Olá, meus parceiros, tudo bem? Mais uma vez, professor Fábio Viana, a gente trouxe até vocês a questão de atualidades. A gente vai dar sequência a esses vídeos que você vem acompanhando com certeza, onde a gente está tratando de temas, de tópicos referentes à atualidade, sempre naquele esquema que você já se habituou, resolução de exercício, comentários curtos, para que você seja atingido por uma quantidade maior de informações, porque esse é o nosso propósito. E aí, como de praxe, como sempre, a gente vai diminuir aí, vai encurtar essa apresentação e já vamos para a resolução das questões para dar sequência à tua preparação, tá ok? Olho na tela e observa aí o que a gente tem para te informar. Olha só, nosso texto aí para a gente iniciar esse vídeo. Pelo menos 130 pessoas suspeitas de ligação com as atividades dos Black Blocs foram identificadas atuando no Rio de Janeiro e em São Paulo. Revela o relatório produzido pela Polícia Federal a partir de informações obtidas nas redes sociais e em manifestações de rua que terminaram com a violência nos últimos meses. Mais uma vez a gente traz até você uma situação onde a gente versa sobre redes sociais e a questão das manifestações, né? É sempre importante. O documento foi distribuído aos setores de inteligência das polícias dos dois estados, né? No caso São Paulo e Rio de Janeiro. Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a amplitude do tema, vamos julgar os itens referente a essa temática. 43. As manifestações populares iniciadas na capital paulista e disseminadas rapidamente pelas distintas regiões do país foram organizadas pelos maiores partidos políticos brasileiros, com o apoio das grandes centrais sindicais. Não. O item está incorreto. Pessoal, por que está incorreto? Galera, essas manifestações que começaram pela questão da mobilização dos paulistas com relação ao aumento do preço das tarifas de ônibus, o movimento pelo passe livre, tem como grande característica essas manifestações que elas foram praticamente de brasileiros, não partidarizados, que não pertenciam a grupos políticos, embora, obviamente, partidos políticos e centrais sindicais aproveitaram também para engajar suas lutas nesses movimentos, mas não foram organizadas por esses partidos não, na verdade foi algo que quase espontâneo da população, que utilizou inclusive as redes sociais como forma de mobilização, e já falamos disso aqui na nossa preparação. 44. Os integrantes do grupo, a que o texto faz referência, notabilizados por agirem encapuzados, que são os Black Blocs, né, raramente apelam à violência, mesmo quando acuados pelas forças policiais, o que lhes granjeou o apoio generalizado entre a população. Na verdade está errado. Como a gente sabe, os vários grupos que estiveram presentes nessas ondas de manifestações, por serem grupos variados, tinham objetivos variados e métodos de ações também variados. Então os Black Blocs, eles ficaram conhecidos aí por atitudes mais agressivas, né, mais violentas, se encapuzam e utilizam aquelas máscaras características exatamente como uma forma de não serem facilmente identificados. Então 44 está errado. 45. Diferentemente de manifestações do passado, a atual onda de protestos em diversas cidades brasileiras contou, no que se refere à organização, com a arregimentação de grupos e divulgação entre os jovens por meio do aparato tecnológico, que o atual estágio de desenvolvimento global propiciou às comunicações. Confere, o item está correto. A questão das redes sociais, de criar eventos nas redes sociais, no Facebook, tá? De a galera começar a compartilhar esses eventos e marcar os colegas, marcar os amigos, os familiares, enfim. É uma maneira de dar visibilidade a esses movimentos e é claro que as redes sociais exercem também esse poder, até porque nós já falamos aqui na nossa preparação que, inclusive, quando a gente trata da Primavera Árabe, foi um recurso utilizado nas diversas mobilizações, não só aqui no Brasil, mas no mundo afora. 46. Provavelmente, em respeito à estrutura federativa do Estado brasileiro, a União, né, o governo federal, não permitiu que suas instituições
tivessem qualquer tipo de atuação no contexto das recentes manifestações de rua, nem mesmo para monitorá-las. Na verdade, isso está errado, né, gente? É claro que o direito de se mobilizar é um direito, mas a União e os governos, as forças públicas, estaduais e federais, durante esses eventos ficaram atentas, né? Principalmente esses grupos que utilizaram como ação violenta. A gente teve o caso do cinegrafista, né, enganchou aqui, da Rede Bandeirantes, o cara foi morto, né, infelizmente por um rojão. Então, assim, as forças públicas tiveram que atuar, tiveram que estar presente. Então, o item está errado. Não pode totalmente reprimir, né, mas tiveram presente sim. 47. Manifestações populares agitaram a cena pública brasileira a partir de junho de 2013, tendo sido as ruas tomadas por multidões que, entre múltiplas e diversificadas pautas, defendiam respeito à ética na política, a moralidade na ação dos agentes políticos, correto, tá? Um movimento que se inicia, a princípio, por uma questão do passe livre, do aumento da passagem do transporte público, mas vai adquirir aí diversas outras situações onde outras pautas vão ser incluídas, e nós já falamos aqui para você também, por isso que o item está correto. Próximo. O crescimento mais acelerado do rendimento das classes mais baixas, o aumento do emprego e a transferência de renda aos mais pobres nos últimos anos não foram suficientes para eliminar o fosso que ainda separa os moradores de favelas dos que vivem fora delas. Segundo demonstra a recente pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas os dois universos se aproximam bastante quando a pesquisa se volta para alguns índices de consumo, como a posse de aparelhos de TV, geladeira, por exemplo. TV e geladeira, por exemplo. É interessante o texto que fala sobre a questão das desigualdades sociais, tá? Da ocupação do espaço urbano, áreas mais nobres, estruturadas, áreas de periferia, de favela, com menos serviços, com problemas de infraestrutura. O texto aponta que, apesar de um crescimento econômico e de um aumento do poder aquisitivo da população mais pobre, o fosso entre as áreas nobres e as favelas não foi resolvido, mas se a gente analisar outros aspectos, como a aquisição de aparelhos eletrodomésticos, a área periférica, essa população que vive na favela teve uma certa melhora. Então, tendo esse texto e essa temática como referência, e essa pesquisa que o IBGE trouxe, vamos ver aqui o que é que os itens vão nos dizer. Item de número 48. Infere-se no texto que programas como Bolsa Família não chegaram às favelas e, se eventualmente chegam, em nada alteram a condição de vida dos beneficiados. Galera, o texto é muito claro, né? Esse item está errado. A questão quando ele diz que a população que vive em favelas tiveram acesso a eletrodomésticos, como a geladeira, ele cita a TV, você vai colocar a internet, o uso dos smartphones, né? Enfim, os diversos equipamentos. É claro que esses programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, claro que eles foram sentidos, que eles mexeram com a vida e com a rotina das pessoas que vivem em favela. Então, eu acho que o item 48 é muito simples, você perceber que ele está errado. 49. O acesso à universidade, à internet por computador próprio e a posse do automóvel são itens que hoje aproximam os moradores das favelas dos demais habitantes das cidades brasileiras. Correto. A situação não é igual, obviamente que não é igual, mas aproxima, né? Houve uma questão de uma distribuição de renda, houve novos programas sociais do governo que sofreram aí algumas reduções, foram motivos de crítica, enfim. Mas esse não é a temática do item, mas o item está correto. 50. Os elevados índices de desemprego que caracterizam o atual cenário econômico do Brasil, seguindo uma tendência mundial, porque é sim uma tendência mundial, são a principal causa da baixa qualidade de vida verificada nas favelas brasileiras. Olha só, se tu tem um drama do desemprego e ele existe, ele é real, se a pessoa está desempregada, se a pessoa não tem renda, obviamente a qualidade de vida, não só nas favelas exclusivamente, mas de uma maneira geral, a qualidade de vida vai baixar. Então
o item está correto. É uma relação que é feita no item, uma relação lógica e direta, né? O item está correto, o item 50. Ok? Próximo. Nos últimos 20 anos, condições meteorológicas extremas mataram 530 mil pessoas e causaram prejuízos econômicos que chegam a 2,5 trilhões de dólares. Em 2012, os países mais afetados por desastres naturais foram o Paquistão, o Haiti e as Filipinas, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas. A passagem do super tufão Haiyan serve de trágica ilustração para a 19ª Conferência de Clima, na Polônia, e deveria servir de incentivo para que a comunidade internacional coloque em prática todas as promessas feitas de combate ao aquecimento global. Então, mais uma vez, uma temática aqui ligada ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente, tá? Então, tendo o texto como referência e situações que nós também já discutimos aqui com vocês, vamos lá para os itens. 51. A emissão de gases poluentes na atmosfera amplia o denominado efeito estufa, o que contribui significativamente para as mudanças climáticas. Você já ouviu aí, você já acompanhou nossos vídeos, você sabe que isso está correto. A questão dos gases poluentes, dos combustíveis fósseis, a queima desse combustível gera para a atmosfera elementos que vão contribuir para essas mudanças climáticas, sobretudo o aquecimento global, sobretudo o efeito estufa e sobretudo, por exemplo, a chuva ácida. 52, né? E as chuvas torrenciais. 52. Conferências como a atual Convenção acerca do Clima, realizada na Polônia, no caso foi a COP19, são organizadas e conduzidas por instituições da sociedade civil, excluída a representação de governo e da ONU. O item está errado, gente, tá? Devido à amplitude do debate e à importância do tema, esse tema é discutido tanto pelas instituições governamentais, pelos estados, pelos países, ministros, a ONU, quanto por sociedade, por a questão das ONGs, organizações não governamentais, que são grupos da sociedade civil. Então, quando você diz aí que as organizações governamentais são excluídas, o item está totalmente incorreto. 53. Hoje, a totalidade dos países, independente do grau de seu desenvolvimento social e econômico, concorda em reduzir de maneira linear a emissão de gases de efeito estufa, tá? O item está errado, porque todos os países sabem, né, que precisam reduzir a emissão desses gases, diminuir a queima desses combustíveis fósseis. Mas se você disser que todos os países, todos, independente do grau de seu desenvolvimento, concordam em reduzir, você está errado. Principalmente, isso é uma grande questão, onde os países com desenvolvimento mais elevado, que geralmente são os mais industrializados, e por serem industrializados, eles queimam mais combustível, eles relutam em ter que diminuir a emissão desses gases. Por quê? Porque isso pode desacelerar a produção, desacelerando a produção pode diminuir a economia desses países. Então é uma controvérsia, né? O item está errado, ele está generalizando essa situação. Passando aqui para frente. O texto permite concluir que podem ser relacionados aos efeitos humanos de desastres naturais e de mudanças climáticas acentuadas e suas consequências materiais, isto é, econômicas. Será que esses problemas, como ele cita o caso do super tufão, a gente pode relacionar a um efeito humano? Será que é um efeito somente natural? Ou a interferência humana ela faz parte? É claro que a interferência humana ela faz parte. A queima do combustível de maneira desenfreada, a degradação do meio ambiente, a degradação dos recursos naturais, tudo isso são efeitos da ação humana. A gente diz que é a ação antrópica, tá? A ação do homem no meio ambiente. O item está correto. 55. Os 3 países mais afetados por desastres naturais em 2012, conforme os dados da ONU, estão localizados no mais populoso continente, a Ásia. Olha só, o texto lá ele te citou 3 países, deixa eu te mostrar. Quais são os 3 países? Paquistão, o Haiti e as Filipinas. Os 3 países
se encontram na Ásia, né? Tem como localização geográfica a Ásia? Não, o item está errado. Professor, e aí, exemplo do Haiti, que a gente tem um país, o Haiti é um país da América, do continente americano e não asiático, né? Coisa simples, ó, você vê que é um item, só uma questão de localização. 56. Infere-se da leitura do texto que a questão do aquecimento global não está sendo enfrentada, como deveria, pela comunidade internacional. Será que não está sendo enfrentada? Tá sim, o item está errado. Está sendo enfrentada, tem havido debates, tem havido conferências, mobilização de organizações governamentais, mobilização de organizações não governamentais, mas aí você não pode dizer que o problema não está sendo enfrentado. Talvez não está, não está como deveria, de uma maneira mais pragmática, uma maneira mais paulatina, mas você não pode dizer que o problema não está sendo enfrentado, porque ele está, tá ok? Próxima situação. Um racha resultou em um acidente com 6 mortes. O motorista de um dos carros, de 41 anos de idade, dirigia em alta velocidade quando perdeu a direção e dirigiu e atingiu um grupo de 10 jovens que estavam em um terreno próximo à estrada. De acordo com a polícia, o condutor participava de uma corrida com outro carro e os 2 veículos se tocaram. O motorista fugiu, né? O que a gente chama de racha. Isso aqui também faz parte da questão da ocupação urbana. Claro que existem as leis de fiscalização, de trânsito, os radares móveis, enfim, mas a ocupação do espaço público envolve a ação de pessoas e algumas pessoas procuram burlar, não respeitar essa questão das regulamentações. Então você vê que aí é a questão onde entra o assunto da atualidade, os mais diversos temas, das mais variadas áreas, deverão cair na tua prova. Então nesse caso a situação de uma coisa que chega a ser corriqueira, acontece com alguma frequência nas grandes cidades, né? Sobretudo aí à noite, quando a fiscalização diminui, né? A gente sabe que isso acontece. Então, tendo essa situação e esse texto como referência, a gente vai para os itens. O que é que o item traz aqui para a gente? 57. O Brasil apresenta elevado índice de mortes por causas não naturais, sendo a violência no trânsito responsável por grande número desses óbitos, vitimando sobretudo jovens do sexo masculino. O item está correto, tá? No nosso país, o número de pessoas que morrem não por motivos naturais, ou seja, por velhice, doença, né, é muito elevado. E aí, professor, quais são os fatores que geram esses números elevados? A violência, a criminalidade, a disputa pelo tráfico, mas também a questão da violência no trânsito. A violência no trânsito por imprudência, a violência no trânsito pelo desrespeito às leis, a questão da lei seca, a da velocidade. Então você vê aí que são situações que causam vítimas, sobretudo jovens do sexo masculino, que infelizmente não se conscientizaram, não se orientaram quanto ao respeito das leis, a observância das leis. Principalmente também envolve a questão de motociclistas, né? O elevado índice de acidentes envolvendo motos, motocicletas. Então o item 57, você sabe que ele está correto. 58. A imprudência no volante, potencializada pelo consumo de bebidas alcoólicas por parte dos condutores de veículos, é causa de significativo número de acidentes de trânsito, os quais representam prejuízos econômicos para o país e oneram serviços previdenciários e de saúde pública. Também é correto a imprudência no trânsito e a não observância às leis, no caso a lei seca. Muita gente, apesar da lei seca ter entrado em vigor e ela ter ampliado a fiscalização, inclusive a punição a quem infringe a lei, mas infelizmente uma parte da população ainda não obedece à lei e acidentes ainda são causados pela questão da ingestão de bebida alcoólica, e é claro que isso vai onerar o país, a questão das despesas, né? Você vê o caso de pessoas que ficam invalidadas, de pessoas que vão ter que se aposentar de maneira antecipada, de pessoas que ficam internadas em UTIs, e isso lota os hospitais públicos, enfim, é toda uma questão que envolve um drama muito grande. O item está correto. Continuando, já entrando aqui em outro assunto, já entrando aqui numa situação de outro texto gerador. Ele vai dizer o seguinte: um avião carregado com 500 quilos de drogas caiu em Bocaina, a 30
305 quilômetros de São Paulo. O acidente ocorreu depois que o piloto tentou aterrissar a aeronave em uma pista de pouso rural, às margens de uma rodovia, tá? Geralmente pistas clandestinas, obviamente. Policiais acompanhavam a ação e houve troca de tiros com os dois homens que esperavam pela mercadoria. Então, mais uma vez, um texto que vai te remeter à questão dos órgãos de segurança pública, a questão do tráfico de drogas, controle pelas áreas, disputa pelas áreas de venda de droga, enfim, segurança, violência, tudo são temas que estão dentro desse contexto. Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os diversos aspectos que envolvem o tema por ele abordado, julgue o próximo item, tá? Então vamos ver o que é que o item traz aqui pra gente. 59. Os próximos itens. Graças ao êxito da política antidrogas conduzida pelos Estados Unidos da América, caracterizada pela persuasão e pelo apoio aos dependentes químicos, países sul-americanos tradicionais produtores de drogas, como a Colômbia e a Bolívia, conseguiram desarticular a ação do narcotráfico em seus respectivos territórios. Está errado, tá bom? Professor, por que está errado? É claro que os Estados Unidos conduzem uma política antidrogas, né? Mas infelizmente ela não é eficiente por completo. Grupos foram desarticulados, grupos foram desbaratados, obviamente, mas aí infelizmente no lugar deles outros nascem, novas forças para controlar o tráfico nascem. Então o item está errado. Até porque se você prestar atenção, o que é que o avião lá do texto está carregando? Está carregando droga. Então se ele está carregando droga, o narcotráfico continua atuante. Item 60. O tráfico de drogas ilícitas integrou-se ao contexto da sociedade contemporânea, atuando com desenvoltura pelo mundo afora. Ele também se globalizou, constituindo uma das mais lucrativas atividades do crime organizado. Perfeito, está correto o item, tá? O tráfico de droga, a quantidade de recursos que ele gera de maneira ilícita e, obviamente, o crime organizado que se beneficia com isso. Ele é um fenômeno global. Tá? Grandes traficantes acabam fazendo fortunas pela questão do tráfico ilícito de drogas. O item está correto, é questão também de bom senso. 61. Em geral, a ação do narcotráfico, inclusive em face do confronto entre facções criminosas rivais, estimula a ampliação dos índices de violência, que gera inquietação e medo na população, em especial, mas não exclusivamente, a que vive nos centros urbanos. Correto. À medida que o poder do tráfico ele aumenta, esses grupos eles passam a ter uma mobilização maior e uma capacidade operacional e novos armamentos, que é o que a gente está vendo no Brasil. Esses grupos aí têm um armamento, inclusive, mais bem equipado e sofisticado do que os da segurança pública. Então, nesse caso, o item 61 ele está correto. E essa questão do combate ao tráfico de drogas é uma situação que precisa de uma ação mais paulatina do Estado. A gente sabe que isso é o que acontece, é a nossa realidade e que é atual. Próximo texto, próxima situação. Denúncia de que o governo americano monitorou milhões de e-mails e telefonemas no Brasil motivou a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI. Jornalista norte-americano, né, esse rapaz aí de uma pronúncia complicada, que vive no Rio de Janeiro e já falou à Comissão das Relações Exteriores do Senado Federal, afirma que documentos a serem divulgados têm informações estratégicas sobre a política e o comércio do Brasil. Em plenário, senadores falaram sobre a notícia de que a presidente no momento, Dilma Rousseff, naquele momento, foi afastada recentemente, e assessores dela teriam sido vítimas diretas de espionagem. Então aí envolve mais um tema amplo demais, questão da espionagem, o uso das tecnologias, a questão da privacidade no meio eletrônico. Será que a gente tem essa privacidade nos e-mails, nas postagens, nas redes sociais? Você vê que autoridades, um presidente de um país foi alvo de espionagem. Então isso aí é um tema também de maneira muito atual. Tendo o texto como referência e essa questão toda, vamos lá para os itens.
62. A rede mundial de computadores, que apresenta, entre outras vantagens, a de ter tornado possível a rápida circulação de capitais pelos mercados financeiros globais e a difusão dos mais diversos tipos de informação e de comunicação instantâneas, é utilizada pelos grandes grupos que comandam o crime organizado em escala global. É claro que a rede mundial de computadores, a internet, facilitou tudo isso, a circulação de capitais, transações bancárias, transações financeiras, mas também é utilizado pelo crime organizado, tá? Que vai também se organizar pautado nas redes sociais, vai se mobilizar utilizando as redes sociais. 63. A espionagem, tema tratado no texto, é prática relativa recente, surgida nos últimos 30 anos. Essa prática se tornou possível graças aos avanços tecnológicos, que fizeram da informática um instrumento indispensável à ação dos Estados no complexo universo das relações internacionais. Correto. Tá? Lembrando que a espionagem, essa questão do uso da rede, vem exatamente da Guerra Fria, daquele momento entre os Estados Unidos e a União Soviética, quando um país buscava querer saber o que o outro estava fazendo. Então isso ainda continua, isso é uma prática, infelizmente, tá? E que envolveu aí a situação onde o Brasil foi, a presidente do Brasil foi espionada. 64. A civilização contemporânea distingue-se de épocas anteriores, entre outros aspectos, por viver o que muitos definem como a era do conhecimento, assinalada pelo notável nível de desenvolvimento científico que se manifesta nas contínuas inovações tecnológicas que repercutem no sistema produtivo e no cotidiano das pessoas. Correto também, confere. É claro que essas inovações tecnológicas geram uma mudança muito grande na vida das pessoas, na forma como elas se portam, como elas postam, tá? A maneira como você adquire o conhecimento hoje é muito fácil. As gerações atuais têm uma facilidade maior de chegar até o conhecimento, diferente de outras épocas, é claro. 65. A informática é um dos símbolos mais expressivos da revolução tecnológica, porque passou o mundo nas últimas décadas, tendo o acesso aos computadores pessoais se universalizado de tal modo que o número dessas máquinas é praticamente o mesmo nos mais diversos continentes. Na verdade, gente, é um crescimento muito grande, é um uso muito grande dessas máquinas e dessa questão da mídia. Do uso da internet. Você só não pode achar que é praticamente o mesmo nos mais diversos continentes. É claro que o uso da rede mundial de computadores na Europa não pode ser o mesmo da África, tá? Então esse item está incorreto, ele está errado. Professor, mas por quê? Porque alguns países africanos, alguns países asiáticos, alguns países americanos não têm condições de ter acesso pleno a esses produtos. Por isso que o item está incorreto, tá bom? Bola para frente, mais um texto. A oposição síria acusou o regime de Bashar al-Assad, mais uma situação sobre a guerra civil na Síria, na morte de centenas de pessoas. Os números variam entre 500 a 1.300 em ataques com armas químicas nos arredores de Damasco. É uma situação traumática envolvendo essa questão da guerra civil na Síria, o uso das armas químicas. O governo negou e a Rússia acusou os rebeldes pela ofensiva. A Organização das Nações Unidas pediu investigação independente para confirmar o que seria o maior ataque com o uso de gás desde a década de 80 do século passado, do século 20. Então é mais um episódio desse drama, dessa longa guerra civil na Síria que se arrasta desde o ano de 2011. Item 66. O texto sugere, independentemente de eventuais interesses econômicos conflitantes, a Rússia, acompanhada dos Estados Unidos da América, no apoio ao regime de Bashar al-Assad. Já falamos aqui em outro momento, já dei essa dica para vocês. A guerra civil na Síria ela é completamente complexa, porque envolve interesses diferentes, obviamente, e no caso externo, no plano internacional, Estados Unidos e Rússia tem um posicionamento diferente sobre a guerra civil da Síria. Estados Unidos apoiam, ou melhor, Estados Unidos são contra o governo do Bashar al-Assad e a Rússia, pelo contrário, já é a favor. Então a gente pode dizer que Rússia e Estados Unidos não têm uma visão única sobre esses acontecimentos, então o item 66 está errado. 67. A Síria está estrategicamente localizada no Oriente Médio, região exportadora da matriz energética essencial ao modelo de desenvolvimento vigente no planeta,
que no caso é o petróleo, o item está correto. Oriente Médio e petróleo são temas, a gente também já falou disso, que se casam, que se combinam. 68. Embora mantenham forças militares pacificadoras em diversas regiões conflagradas ou em grave risco social, como o Haiti, a ONU encontra dificuldades para impedir o início de conflitos no mundo, assim como para fazê-lo cessar, correto? Apesar de todo o trabalho que a ONU procura desenvolver, mas vez por outra conflitos acontecem, tá? E aí é uma questão mundial. 69. Embora a França e os Estados Unidos da América sejam aliados desde a Guerra de Independência dos Estados Unidos, aí ele vai lá para o século XVIII, os dois países tomaram partidos opostos em relação à Guerra Civil na Síria. O item está errado. Olha só, gente, ó, Estados Unidos e França têm um posicionamento muito no mesmo sentido, né? São contra o governo sírio e, portanto, Estados Unidos e França têm o mesmo posicionamento com relação à guerra civil na Síria. Esse é um detalhe bem interessante que você tem que observar, que a França, por ser aliada dos Estados Unidos, inclusive atacar bases do Estado Islâmico na Síria, fez com que a França, é um dos motivos para que a França tenha despertado o ódio dessa organização, o Estado Islâmico, para ela. E aí, havendo diversos atentados terroristas na França, como de 2015, a revista do Charlie Hebdo, como em novembro, o ataque à Boate Bataclan, a zona boêmia da França, e recentemente agora, no 14 de julho de 2016, o rapaz lá, o tunisiano, que pegou um caminhão e colocou sobre as pessoas, fez com que a França entrasse aí, infelizmente, como vítima dessa questão dos atentados internacionais. Então, nesse momento, essa é a nossa discussão nesse vídeo. Esperamos aí nos encontrar rapidamente no próximo, que você nos acompanhe. Aquele abraço e até lá!